Eu fui de computação e aí tinha um curso da Microsoft disponível. Isso no Brasil já. Isso no Brasil, isso é no Brasil ainda. Tinha um curso da Microsoft de certificação, só que eu não sabia o que significava naquela época. A gente não tinha internet, não tinha aquela facilidade de descobrir o que é o que com facilidade, né? E aí o cara conseguiu fazer a minha mãe gastar o dinheiro naquele curso para mim. Aquele curso abriu muitas portas, porque aquele curso era, na verdade, um Microsoft Certified System Engineer de Windows NT4. Caraca. E quando eu fui nas primeiras aulas, eu era, tipo, 15, 16 anos, mais ou menos, numa sala com a galera de 35 a 45 anos, a maioria. E só eu, de adolescente, na sala. Caraca, e eu estudava no sábado, 8 horas por dia. Era de manhã, era 8 horas de aula, todo sábado. Por quanto tempo? Você lembra, mais ou menos? Putz, foram meses. Pô, então quase Foram meses. Quase um MBA hoje no Brasil. Era dividido em módulos e você tinha que fazer a prova do módulo quando você termina. E as provas eram muito caras, porque as provas eram em dólar. Era tipo $125 uma prova em 1996. Quando o salário mínimo era R$60? Eu não lembro, mas era muito dinheiro nessa época. Eu acho que em 96 devia estar uns R$60 era muito salário dinheiro mínimo. nessa época. Era muito dinheiro. Eu acho que Pô, eu não lembro direito, mas acho que a minha mãe teve que gastar mais de um talão em cheque fazendo o parcelamento daquele curso. Mas aquele curso foi o que abriu as portas para tudo. Aquele curso começou a me mostrar o mundo como funcionava na Enterprise. E aí eu me vi com aquela certificação na mão e tipo, o que eu faço agora, né? E assim que eu tive, que eu virei, assim que eu tive idade para trabalhar, de cara apareceu a oportunidade para trabalhar. Porque não era qualquer um que tinha aquela certificação. Era 112. R$112 era o salário mínimo. Meu Deus. E o dólar já tava o quê? Um e pouquinho? Então sua mãe, por cada prova, gastava mais de um salário mínimo. Que a gente já passava muito aperto naquela época, mas ela deu um jeito. E você morava no Leblon? Não. Sua mãe Porra. falou que foram 10 meses. 10 meses. Tá vendo? Sua mãe lembra. Minha mãe lembra. E lá do Leblon você gastando o dinheiro do caviar. Leblon, na Ilha do Governador. Eu não sei onde é a ilha, eu só sei onde é o Jacaré. Onde fica o aeroporto. É pior do que o Jacaré? Não. Ah, não, também não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Mas assim, mas o curso era no centro da cidade, no sábado. E era assim, foi muito interessante e me levou. Eu falei daquele módulo que precisava estudar pacote, porque aquele foi o módulo que eu mais gostei. E é o módulo que todo mundo mais odiava. Porque era o mais chato por causa da parte de redes. Redes não é uma área que a maioria das pessoas gosta. Até hoje não tem tanto profissional assim. O profissional Tem que tem... bastante, mas não é uma área... Vou falar uma coisa. Toda vez que dá problema, a culpa é sempre de redes. Sempre de redes. O povo não sei, tem uma implicância com redes. Mas você vê assim, cara, o profissional que é bom de redes no Brasil, ele não fica muito tempo no Brasil. Não fica desempregado também. E não fica desempregado. Não. Porque e tem pouca gente. Por isso que eu falo assim, Porque não existe um curso, não existe uma formação. Não tem bacharelado em redes. Entendeu? Tem hoje, você vai fazer engenharia da computação e depois você tem que se virar. Depois você tem que tirar certificações dos fabricantes de produtos de rede. Você vai ter que fazer uma certificação da Cisco ou uma certificação da Então a Cisco da não vende só Juniper, telefone. Cisco, ela vendia switch roteador, ela nasceu do switch roteador. Mas hoje ela ainda continua nisso. O mercado principal dela é esse. Quem conhece o leigo ele só conhece o telefone igual o 3M é o post-it. Né? Que é aquela coisa que é o que aparece, né? Então, pior que é verdade, eu lembro na empresa lá que os caras instalaram os roteadores, eram no teto. E eram tudo Cisco. Não, esse aí é o Wi-Fi. Sim. Concentrador Wi-Fi. Só que era Cisco também, eu acho, se não me engano. Sim, Cisco. Só que era uma panela, assim, que eles instalavam, que o bagulho pegava, tipo, não fazia toda a distribuição. Mas existem vários competidores. Não tem, a Cisco é a maior, a mais conhecida, não é a mais antiga, mas ela dominou o mercado por muito tempo. Só que hoje em dia tem também o que a gente chama de commodity switch and router, que você bota um Linux e configura ele
e tá ok, entendeu? Facebook, por exemplo, tem uma plataforma deles própria. A Microsoft tem uma plataforma própria chamada Sonic. Então tem outros métodos, mas não é tão rico em funções quanto um Cisco, quanto um Juniper, quanto um Arista, né? Que eu também não faço ideia do que é. São todos os outras nomes. marcas de fabricante de equipamento de rede. Mas beleza, 16 anos. 16 anos. Sua mãe gastou todas as economias, vários talões de Tudo, cheque. vários cheques. Falou, se é pra dar certo, vai ser agora. Vai ser agora. O que você faz com essa certificação com os 16 anos? O que vem depois disso aí? Cara, depois disso veio... veio uma coisa interessante, né? Eu tive uma oferta de trabalho, primeiro emprego mesmo de carteira assinada, eu fui parar num laboratório onde eu fazia reparo de servidor e fazia reparo de sistema operacional. E tipo, era uma empresa muito pequena, mas ela era uma subsidiária, né? E da HP Compaq. E aí fazia muitos reparos. Eu fiquei 3 meses. Eu fiquei 3 meses só na empresa, porque eu consegui uma oferta para trabalhar na IBM. E essa oferta da IBM, ela foi para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20, 21. Caraca. E o inglês? Não, eu já falava inglês fluente, né? Inglês eu aprendi inglês praticamente primeiro, vamos dizer assim. É praticamente sua primeira língua. Porque eu vim pra cá muito criança, né? E voltei pro Brasil falando muito pouco português. Eu que abria a porta e traduzia as coisas pra minha mãe quando batia alguém falando que só falava inglês na porta, quando a gente morava na Flórida. E aí eu já falava inglês fluente, eu fui muito bem na entrevista, fui muito bem nas provas, eles aplicaram provas, só que aí falaram assim, tá aqui, então a vaga é em Southbury, Connecticut. E assim... Do jeito que o carioca gosta no inverno. Exato. Não, nem foi no inverno quando eu fui. Eu fui e tava no meio da primavera, quase finalzinho da primavera quando eu cheguei em Connecticut. Depois do verão, né? Nem deu pra você pegar o primeiro verão. Eu peguei o verão todo, já peguei o verão todo, peguei uma parte do outono também. Mas... é verdade. Agora, a questão foi que quando veio isso, foi engraçado porque eu tava numa situação tão difícil financeiramente naquela época, sabe? Ganhava muito pouco para trabalhar naquele laboratório. E eu até lembrei dessa história, vindo para cá, eu lembrei desse detalhe. Eu me lembro, eu não tinha uma mala para viajar. Puta merda. E o meu tio, o irmão da minha mãe, meu tio Evandro, ele apareceu e me deu uma mala de... Lembra aquelas malas de couro antiga? Que tinha as 4 rodinhas embaixo, você puxava e abria em cima. Ele me deu uma mala dessa. E essa mala salvou a minha vida. Porque foi a mala que eu tinha para viajar. Foi tudo dentro daquela uma mala. Botei tudo dentro daquela uma mala. Fui para Nova York. E depois para Connecticut. E aquilo ali, tipo... E foi assim, ajuda aqui e ali. As coisas andando na direção certa. Né? Porque vindo de uma família humilde que não tinha condição de, tipo, bancar para eu estar aqui, vamos dizer assim, né? Até porque, querendo ou não, nossa moeda sempre foi mais fraca. Assim, teve ali os momentos de glória ali perto do plano real, né? Mas foi muito pouco tempo, assim, se for colocar 2 anos. Né? Imagina o cara que dolarizou o patrimônio em 95. Né? Ele, sem fazer nada, ele bate muita ação do mercado e até hoje. Mas, assim... Você lembra quanto que era o salário que a IBM te ofereceu, assim, com 21 anos? Porque você tinha feito faculdade? Ou você nem tinha feito faculdade? Não, ainda não tinha. Nem tinha feito faculdade, só tinha a certificação Não, o vim pra cá incluía bolsas de estudo e tudo mais. Pô, então os caras pagassem salário mínimo ia valer a pena. Porque eu trabalhava no data center de Connecticut, trabalhando pra Avaya. Que era, na época, uma... Tipo, você ouviu falar da Lucent. Sim. A Lucent, uma divisão da Lucent se tornou a Avaya. E a Avaya fabricava telefone. E criava servidores de computação de PABX digital. Que era muito utilizado e talvez ainda seja utilizado, não tenho certeza, em call center, né? E então eles tinham todo esse centro de operações. Eu já trabalhei em call center, era tudo Avaya.
Então, eu fui para lá para manter o data center da Avaya, né? E manter ali e estudar telecomunicações. E aí eu aprendi tudo sobre a Avaya, aprendi tudo sobre várias coisas sobre telecomunicações e enriqueci e comecei a ir mais ainda para a área de redes. Só que aí eu comecei a também mexer com voz. Então, quando eu voltei, um dos projetos que eu peguei foi a Telemar Contacts. Entendeu? O defunto Telemar. Defunto Telemar. Eu montei os primeiros data centers da Contacts no braço. Lembro de pegar... Contacts não é de Call Telemar? center? Eu trabalhei na Contacts. Você trabalhou na Contacts? Eu fui atendente de telemarketing por acho que 2 anos em Brasília. Em Brasília? Sim. Então, os do Rio de Janeiro, os primeiros do Rio de Janeiro, o famoso data center da Mackenzie, que ficou bem conhecido, de engenho de dentro, eu montei esses data centers. E foi, assim, sofrido. Foi bem sofrido essa época também. Porque eu morava muito longe de engenho de dentro, vamos dizer assim. E então, às vezes, eu precisava vir à noite, eu pegava as caixas as caixas dos servidores, empilhava e dormia em cima da caixa de papelão do servidor. Caraca. Dentro do data center, esperando, entendeu? Instalar, botava para instalar 50 servidores de uma vez, deitava nos papelão, pegava um papel para me cobrir e dormia ali dentro do data center, acordava, já contava lá, já... Eu trabalhei muito assim, nesse ritmo, nessa época. Frenético, porque o foco nunca mudou. O foco sempre foi: eu vou conseguir chamar a atenção de alguém. E esse alguém vai me levar para lá. E foi o que aconteceu. Porque eu me lembro que eu já tinha trabalhado em várias, eu me mudei para São Paulo. Eu trabalhei na Motorola de Jaguariúna, por um tempo, data center na Motorola de Jaguariúna. Trabalhei na IBM de Hortolândia. E trabalhei em São Paulo na Eletropaulo também. Com um projeto na Eletropaulo.